Olá, sou Josiane Barbosa Corrêa Souza, estou cursando Ciências Biológicas no Polo de Jauru e hoje vou falar sobre reprodução assexuada. Podemos dizer que a reprodução assexuada é um tipo de reprodução onde não ocorre variabilidade genética, ou seja, indivíduos descendentes são idênticos cromossomicamente ou o organismo matriz genitor. Neste caso, não envolve encontro de gametas. Também não ocorre a fecundação. Organismos oriundos a partir desse processo são tidos como os clones. A reprodução assexuada pode ocorrer de várias formas, sendo a mais comum a ficção de cisparidade, processo de brotamento e partenogênese. Há vários tipos de reprodução assexuada. Vamos ver um pouco mais sobre cada uma delas. A cisparidade ou ficção binária são organismos unicelulares que consistem na divisão de uma célula em duas por mitose, cada uma com o mesmo genoma da célula-mãe, ou seja, com o DNA ou material genético da célula-mãe. O indivíduo divide-se em dois, com dimensões sensivelmente iguais. Como exemplo de cisparidade, posso citar as bactérias, cuja reprodução ocorre na duplicação do DNA bacteriano e uma posterior divisão em duas células. As bactérias se multiplicam por este processo muito rapidamente. Quando dispõem de condições favoráveis, elas podem se duplicar em até 20 minutos. Pois a separação dos cromossomos irmãos conta com a participação dos mesossomos, pregas internas da membrana plasmática, nas quais existem também as enzimas participantes da maior parte da respiração celular. Já o brotamento, ou geniparidade, neste tipo de reprodução, um broto se desenvolve no indivíduo e após um tempo se desprende, passando a ter uma vida independente. Podemos citar como exemplos de organismos que se reproduzem por brotamentos os fungos, as hidras, as esponjas e até certas plantas. Como exemplo, os fungos pluricelulares possuem características morfológicas que os diferencia dos demais seres vivos. Seu corpo é constituído por dois componentes. O corpo de frutificação é responsável pela reprodução do fungo, por meio de uma célula reprodutora especial. Os esporos e o micélio é constituído por uma trama de filamentos, onde cada filamento é chamado de hifa. Na maioria dos fungos, a parede celular é complexa e constituída de quitina, na mesma substância encontrada no esqueleto dos artrópodes. O carboidrato de reserva energética da maioria dos fungos é o glicogênio, do mesmo modo que acontece com os animais. A partenogênese é um termo utilizado para designar desenvolvimento de um embrião, de qualquer ser vivo, sem a contribuição genética paterna. São fêmeas que procriam sem precisar de machos que a fecundem. A partenogênese é um meio de reprodução de organismos coloniais, como as abelhas e as formigas. Caracterizam-se pelo desenvolvimento de um ou vários organismos, decorrente da não fecundação do óvulo. Podemos citar como exemplo as abelhas, pois a sociedade das abelhas ocorre um fato curioso. Tanto os óvulos fecundados como não fecundados podem originar novos indivíduos. As rainhas e as operárias resultam do desenvolvimento de óvulos fecundados, sendo, portanto, diploides. A diferenciação entre elas é estabelecida pelo tipo de alimento fornecido às larvas
As formas larvais. As larvas que originam-se operárias são nutridas com mel e pólen. As larvas que originam rainhas recebem a geleia real como alimento. Os zangões, cujas larvas são nutridas com pólen e mel, são haploides, uma vez que resultam no desenvolvimento de óvulos não fecundados. Os zangões originam-se de óvulos não fecundados, herdam todos os genes que possuem da mãe, rainha. Uma vez que não tem pai, E é isso, pessoal. Espero que tenha ajudado e até a próxima.